Olá pessoal, muito bem-vindos a mais um Sabe Arquitetura aqui pela VRT Channel. Eu sou a Cris Marcovec e eu tô aqui toda quarta-feira às 20 horas com vocês e meia horinha aqui para contar um pouco sobre arquitetura, um pouco sobre os nossos projetos, um pouco do universo que a gente vivencia dia a dia e dos desafios que eles proporcionam para a gente. E não só para a gente, para vocês também, né? Afinal, uma reforma de uma casa, uma reforma do seu próprio negócio, é algo muito desafiador, é algo que traz muitas expectativas, são sonhos que são cultivados às vezes durante anos, e quando você começa a entrar com esse plano em prática, é algo que gera muita ansiedade. E a gente está aqui para mostrar um pouco desse, não só, né, do lado bom, mas desse caminho que a gente percorre, que às vezes muitos momentos ele é desconhecido, né? Então isso eu acho que é muito importante mostrar para vocês e não só os resultados. Pessoal, vamos falar das nossas redes sociais novamente. A gente já está em fase de encerramento do nosso antigo perfil do Sabe Arquitetura. A gente está desmanchando ele aos pouquinhos, para que quem estava lá curtindo e ainda não curtiu seguia, na verdade, o nosso perfil do Instagram, Amador Arquitetura, para que não se perca, né, e não saiba onde é que a gente foi parar. Então, eu convido vocês a seguirem as nossas redes sociais, que é Amador Arquitetura, e agora tudo que tiver aqui no Sábia, você vai ver lá pelo Amador Arquitetura, que nada mais é do que uma visão um pouco ampliada do que a gente apresenta aqui para vocês, e o que tem aqui, na verdade, lá no nosso perfil, você vai ver somado ao nosso dia a dia, da parte das obras, aquilo mais na prática mesmo. E isso é muito gostoso de mostrar. E alguns outros pontos também que nós acabamos mostrando para vocês, e que isso traz uma conexão ainda maior. Combinado? Então, eu espero vocês lá no nosso perfil. Anota que tá aparecendo aqui, tá bom? Corre lá. E pessoal, muito importante também, eu sei que se você tá aqui seguindo, se você tá aqui assistindo o programa, você já sabe. A VRT Channel tem app própria agora, mas tem muitas pessoas, a gente tem recebido muitas mensagens perguntando como é que conecta no canal. E agora tá muito fácil. É só você ir lá na lojinha do Android ou do sistema iOS, independente do seu celular, e digita VRT Channel e você vai conseguir baixar o aplicativo, que é super levinho. Basta você instalar, clicar lá, né, pôr o dedinho na sua tela, em cima do ícone do aplicativo, e a programação vai rodar automaticamente. Combinado? Depois manda pra gente alguns feedbacks, você que não estava, enfim, conseguindo conectar, estava conseguindo acessar o nosso programa, dá um feedback pra gente que é muito importante, tá bom? E pessoal, bom, vamos lá falar da continuidade da residência que a gente viu na semana passada, daquele apartamento super colorido, com variedades de acabamentos, que a gente é um estilo que está um pouquinho fora do que a gente está acostumado a fazer, e se bem que a gente sempre fala, né, que o estilo de cada apartamento é o reflexo do cliente. Não só as referências que ele busca, que eles nos mostram, mas é a projeção de todas aquelas expectativas. Então, são os hobbies dos nossos clientes, a rotina dos nossos clientes, tudo aquilo é inserido no espaço. E é aquilo que é inserido dentro né, dos ambientes onde nós projetamos, e sim fica com essa cara, né, com essa personalidade toda. E esse em especial, ele varia um pouquinho do que a gente está acostumado a fazer, justamente porque nós colocamos nos ambientes cores, mais cores, porque normalmente nós temos na Amador mesmo, nós fazemos, tendemos para uma solução um pouco mais neutra. Por quê? Para que o cliente tenha a autonomia de poder fazer com que a decoração seja dinâmica na casa dele, porque nós somos dinâmicos. Então, isso, né, variando o humor, né, conseguindo trazer o próprio temperamento para aquele ambiente. E essa casa em específico, os nossos clientes queriam ela mais colorida realmente, e foi isso que a gente trouxe. E hoje a gente vai falar da parte íntima da casa, que são os dormitórios e os banheiros. E a gente trouxe um pouquinho de cor também, principalmente para o home theater dessa residência, que vocês vão ver depois no nosso vídeo. Uma coisa que é muito importante falar e que, na verdade, foi muito interessante nesse processo, a gente até contou para vocês na semana passada, é que esse casal nosso de clientes, quando eles nos procuraram, eles tinham por ideia fazer algo muito simples,
por conta da verba que eles tinham disponível, que eles tinham realmente, estavam dispostos a investir nesse apartamento. E eles nos passaram as necessidades, principalmente mais voltada para as áreas sociais da casa. E para a parte mais íntima, era algo muito mais simples, justamente por esse motivo que eu comentei com vocês. E no primeiro momento, nós fechamos uma consultoria de imobiliário, de marcenaria para essa parte íntima da casa. Quando eles descobriram, né, porque assim, quando eles fizeram esse contato conosco, era algo muito simples que eles tinham em mente. Simples não no sentido de estilo, mas simples no sentido de escopo, de trabalho. E quando eles nos contataram, e nós realmente explicamos, passamos como funcionava todo o processo e o que nós poderíamos oferecer para eles, eles realmente sentiram que realmente era necessário contratar os nossos serviços. E o nosso trabalho foi ganhando força ao longo desse processo. É muito interessante falar isso para vocês, porque não necessariamente pelo que não pelo que ocorreu, mas por essa descoberta. Essa descoberta, ela é algo que assim, nós vivenciamos em muitos momentos já com outros clientes, mas a gente normalmente está condicionado a sempre ver os resultados, né? Os resultados, como chegou lá e assim, as pessoas quando elas nos contatam, tem realmente esse tipo de dúvida, como é que eu vou chegar lá? E quando eles descobrem esse processo, que eu até falei agora no início do programa, eles realmente se sentem muito seguros. E foi isso que aconteceu. Aconteceu isso, porém, a verba continuava a mesma. Então, nós oferecemos para eles, né, a verba disponível para se fazer a reforma, nós oferecemos para eles uma consultoria de marcenaria. Como é que isso funcionou? Eles tinham já, na verdade, um contato de um marceneiro que eles já conheciam e que fazia móveis planejados. Então, ao invés de nós fazermos um projeto de marcenaria detalhado, como normalmente nós fazemos, nós fizemos os desenhos que a gente colocou na apresentação para vocês verem, que são desenhos construídos mesmo no nosso programa que nós desenvolvemos, que é o AutoCAD, só que com informações um pouco mais simples. Por quê? Porque a equipe de móveis planejados já faria esse desenvolvimento. Então, esse escopo ele ficou um pouco reduzido. Mas a questão conceitual, que era a necessidade, estava presente naquele trabalho. E eles se sentiram atendidos dessa forma. Então, quando vocês verem, vocês vão perceber também que os ambientes eles estão tratados de uma forma mais simples. Foi por conta disso que aconteceu. E a gente fez questão de registrar para mostrar um pouco a diferença entre trabalhos que nós realizamos. Então, isso é muito importante mostrar para vocês. Vocês que têm seguido a programação do Sábia, vocês percebem que tem projetos que eles são tratados numa totalidade e projetos que têm alguns ambientes que são um pouco mais simples, justamente por causa da questão de escopo e de verba dos nossos clientes, que é algo que deve ser muito respeitado. E aí, pessoal, queria mostrar para vocês os acabamentos que regeram, né, esse projeto. E uma coisa muito importante falar, eles priorizaram as áreas molhadas para investir mais, porque assim, isso como toda a obra, né, na verdade, esse apartamento era um apartamento bem antigo, ele estava fechado há muitos anos quando eles compraram, então realmente era necessário fazer uma reforma substancial no apartamento, com troca de fios, com troca de tubulações, então isso realmente era necessário ser feito. Então eles preferiram injetar essa verba nesses ambientes para que depois eles também, enfim, fizessem algo mais simples nos dormitórios e que futuramente eles mudassem, ou até ir para um apartamento maior. Então esse foi o raciocínio dos nossos clientes e o planejamento em cima disso. Legal, né? Então eu vou falar para mostrar para vocês os acabamentos e depois nós vamos ver o vídeo e aí vai ter também uma explicação em cima do vídeo para vocês entenderem com um pouco mais de detalhes, tá? Bom, na parte íntima da casa, vocês lembram que a gente tinha tábuas corridas no último episódio? Vou pegar aqui para mostrar para vocês. Era uma tábua corrida nesse estilo aqui. Ela tábua corrida mesmo, largas, né? As tábuas bem largas e colocadas na diagonal. Ela saía da sala e ia para o corredor do apartamento, para a área íntima. Então, dessa parte da circulação dos dormitórios, que vai para a íntima da casa, nós colocamos dentro dos dormitórios o piso vinílico. Porque realmente eles não quiseram realmente manter a mesma madeira. Até porque, às vezes, quando você coloca uma mesma madeira, ela nunca vai estar na mesma tonalidade. Então, eles já deram preferência também para fazer uma obra mais ágil. E eles entraram com o piso vinílico.
Então, dentro dos quartos ficou o piso vinílico. Lembrando que eles tinham piso frio nesses dormitórios antes, né? No apartamento antes de reformar. Então, eles colocaram o piso vinílico, tá? Piso vinílico, vou aproveitar e falar para vocês. Eles são umas réguas bem longas e largas. Elas lembram realmente uma tábua corrida. Veja o tamanho de uma régua de um piso vinílico. Ela é bem longa, então ela realmente lembra uma tábua corrida, né? Basta a gente tentar chegar numa tonalidade mais próxima ou realmente já contrastar e assumir aquela diferença, né, de acabamentos. As paredes foram pintadas, deixa eu pôr isso aqui pra cá. As paredes foram pintadas da forma mais neutra possível, porque eles realmente queriam entrar com cor e com outros objetos. Nesse cinza mais clarinho aqui, ó, nesse médio, na verdade, que seria esse daqui. Os rodapés e guarnições, elas foram todas feitas em PVC. Eu vou fazer aqui, que nem eu fiz a semana passada, que fica mais fácil. Vamos lá. Vou fazer assim. Piso vinílico. Fazer assim. A madeira. Madeira é um pouquinho, né? Mas é madeira. E as marcenarias, no quarto do bebê, nós tivemos branca. Eu peguei esse catálogo para mostrar para vocês, porque nós vamos ter 3 tonalidades aqui de madeira, tá? Peraí, isso aqui agora vai brigar comigo, ó. Nós tivemos, olha só, o branco no quarto das crianças. E nós tivemos esse cinza aqui, que é um pouquinho esverdeado, que a gente já falou na semana passada, né? Com o madeirado. Então, veja que, olha só, quarto do bebê, cinza, nós temos também rodapé branco e marcenaria branca. Depois vocês vão entender por que ficou super neutro, porque depois veio o bebê e eles fizeram uma decoração, né, pra vinda do bebê. Então, a gente tinha uma decoração muito simples nesse sentido, acabamentos muito simples para receber uma decoração com um pouquinho mais de cor e que depois vem brinquedos de bebê e tudo mais, né? Então, é algo que a gente tem que pensar muito bem na hora de elaborar para que não fique pesado. Quarto do casal, essa mesma cor, com portas e guarnições brancas, piso vinílico também e marcenaria cinza com madeirado. Ficou algo muito neutro, né? Então, vamos agora passar para os acabamentos dos banheiros. Vamos lá. Acabamentos dos banheiros. Nós tínhamos... Por pra cá. Acabamentos dos banheiros, nós tínhamos o nanoglass nos tampos. Esse nanoglass, na verdade, ele é uma mistura, é uma pedra composta. Ela é feita com pó de mármore misturado com vidro. Então, ela tem um brilho. Você tá vendo meu ring light aqui, né? Acho que você consegue ver. Então, ela é uma pedra composta e super indicada para banheiro, tá? Então, uma pedra bem interessante. Ela é só um pouquinho chata de cortar, mas... Revestimentos. Todas as paredes revestidas numa cerâmica branca. Fosca, né? Na verdade, acetinada. E na parede dos banheiros, você vai ver isso, na verdade, esses bricks que nós usamos, eles estão aplicados em paredes diferentes nos banheiros. No banheiro social, ele tá na parede do box e ele aparece também na parede onde nós temos os nichos com o espelho. E no banheiro do casal, ele aparece no box e aparece também na parede onde nós temos a pia, só que é uma parede um pouco menor. Vocês vão ver isso nas fotos, vocês vão entender como ficou interessante, tá? Então, a gente teve um contraste aqui do brilho, do brick, com o restante das paredes num branco acetinado. E o branco acetinado foi colocado também no piso desse banheiro. Então, a gente teve, imagina um banheiro todo branco com esses revestimentos e toda a marcenaria, gabinetes e espelho com uma moldura em madeira, no laminado madeirado. Então, deu um charme, deu um aconchego, uma pegada muito gostosa esses banheiros. E vocês vão reparar que, assim, eles são banheiros confortáveis, não são muito grandes, mas geram uma grande superfície para colocar
coisas, pertences deles. Então dá uma olhadinha, a gente agora vai rodar o nosso vídeo e aí daqui a pouco a gente volta para falar desse projeto. Espero que vocês gostem. Até mais, pessoal. Vamos falar do nosso projeto, pessoal. Nessa área selecionada que vocês veem, é a parte que nós vamos falar hoje, que são dos dormitórios, banheiros e a suíte do casal. Essa aqui é a planta conceitual, mostrando o nosso layout preliminar, que foi o que permaneceu, e aqui a nossa planta já aprovada. Aqui já vem a nossa planta ampliada, você vê à direita acima o home theater, à esquerda acima o quarto do bebê e à esquerda a suíte do casal e à direita o nosso banheiro social. Aqui no home theater você vê, nós temos um sofá-cama, um armário para guardar pertences e aqui uma estante com TV e realmente a parte das miniaturas, que era algo de muita expectativa do nosso cliente. Vocês vão ver nas fotos finais e entender melhor essa marcenaria. Então, aqui no quarto do bebê, vejam que na parte de baixo e na parte de cima, nós temos locais para guardar roupas e outros pertences. Nós temos um trocador à direita, junto de uma poltrona para amamentação. E na parte central, o berço. Imaginem essa posição, esse mesmo layout, para futuramente quando esse bebê vier a ser uma criança. Ele é perfeitamente possível de ser mantido. Esse foi o objetivo principal do nosso projeto. Vejam aqui a elevação da cômoda, com o trocador. Pensem que aqui nós tínhamos uma tela, tá bem? Então não era perigoso esse tipo de trocador aqui nessa posição. E aqui na suíte do casal, reparem que aqui nós não tínhamos armários, então nós fizemos uma marcenaria suspensa na cabeceira. Vocês vão ver melhor nas fotos finais. Nós tínhamos aqui a cabeceira iluminada com esse armário suspenso. Esse armário praticamente definiu toda a parte que eles precisavam para guardar roupas nesse ambiente. E aqui os dois banheiros, social e o banheiro da suíte, muito parecidos, porém só com a parte de bancadas em posições diferentes. Se você verificar aqui nas elevações, nós temos aqui as marcenarias e essas molduras em madeira dos espelhos, onde foi possível guardar muitas coisas. Aqui as fotos iniciais do antes da nossa obra. Aqui alguns trechos dos dormitórios com piso frio, nós tínhamos comentado com vocês. Os armários existentes que foram todos retirados. Aqui também um detalhe da janela, ela tinha o peitoril um pouquinho baixo, é uma arquitetura bem diferente. Aqui também um registro das tomadas, essas são imagens do nosso levantamento técnico antes de começar o projeto. Aqui, detalhe da porta da suíte, aqui um trecho, um registro também do antes do banheiro social, a janela, as cerâmicas. Reparem que é um apartamento bem antigo. Essa é a bancada do banheiro da suíte. E aqui quando começou a obra, remanejando as louças, retirando os revestimentos, tudo feito com cuidado. Aqui quando tudo começou a ser retirado, veja as cerâmicas aqui no chão, prontas para serem recolhidas, ensacadas e colocarem nas caçambas. Foi muita quantidade de demolição e retirada de revestimentos. E aqui já quando os revestimentos já começaram a ser colocados, a infra sendo feita, para elétrica, ar-condicionado, iluminação. Aqui a carinha já dos dormitórios com vinílico, rodapé, pintura definitiva, iluminação. E aqui vejam o nosso home theater feito, as marcenarias já instaladas. Um detalhe aqui da estante, lembrando que essa marcenaria foi contratada diretamente pelo nosso cliente. Aqui também um outro ângulo olhando o sofá-cama, o puff. Aqui a parte do quarto do bebê, vejam o berço, vejam que é um layout muito simples, já tendo em vista o que será feito, no futuramente quando o bebê se tornar uma criança, Aqui foi colocada uma cômoda também, que ela não aparece no nosso layout. E aqui o dormitório com o nosso armário suspenso, com a iluminação embutida. Aqui um outro ângulo da cama olhando para
para a porta, na saída da varanda da suíte. Aqui o ângulo do banheiro social. Vejam a marcenaria suspensa. Aqui do espelho para se colocarem as coisas. Elas têm uma grande utilidade, porque além de serem muito bonitas, você pode apoiar alguns objetos, mas que são utilizados no dia a dia. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Ficou uma decoração bem discreta, né, perto da sala que a gente viu semana passada. Mas reparem, né, que tudo tem a sua razão de ser também. E não só quando a gente fala em personalidade, na verdade, do que os clientes gostam. É sempre uma somatória. Quando a gente fala em cores, é muito importante que a gente entenda a função das cores naquele ambiente. Isso a gente fala praticamente em todos os programas, mas pegando pontos de vista diferentes, né? Sempre focados naquele projeto em si. Em especial, esse apartamento, ele ganhou essa cara, né, de neutralidade, não só por conta de questão da personalidade deles, mas também por ser uma área íntima. É uma área onde eles iam dormir, então a gente precisa ter cores mais neutras, mais tranquilas, e isso é altamente indicado para esse tipo de ambiente. Uma outra coisa que contribuiu muito também foi, na verdade, a vinda do bebê, né? A vinda do bebê, como eles estavam, né, pretendendo ter o bebê, e agora eles já têm o segundo também, era algo também que eles queriam manter essa neutralidade, porque sendo menino ou menina, você adota um estilo ou outro, uma determinada gama de cores ou outra. Então isso também foi algo que contribuiu muito, bastante com essa decisão deles, né? E logicamente a personalidade deles também. Já o quarto, os hobbies, foi um quarto mais destinado ao esposo. Você vê que eles tinham uma coleção de miniaturas, que é algo que ele gosta muito, e que lá você já vê um pouquinho mais de cor nos objetos, né? Você vê um puff, né, com uma cor um pouco mais forte, mas ficou algo agradável também, prazeroso de estar, não aquele tipo de espaço que você vê muitas cores e que realmente te desagrada. Até porque ali era um espaço, uma sala de TV, então algo para você ficar um bom tempo, relaxando, vendo uma TV, enfim, tocando uma música, né? Ele também toca guitarra. Então, isso tem que ser sempre muito considerado para que você consiga estar muito bem dentro dos ambientes, tá bom? Pessoal, agora vamos para dicas da Amador. A gente vai falar sobre a consultoria que nós desenvolvemos para esse nosso casal de clientes, para vocês entenderem um pouquinho melhor, tá bom? Vamos lá. As dicas da Amador. Bom, é o seguinte, consultoria de marcenaria. O que vem a ser isso, né? A gente acabou desenvolvendo esse trabalho aqui no escritório, visando principalmente 2 pontos de vista. Quando realmente uma pessoa já tem uma casa constituída, né, e quer fazer algum complemento em marcenaria ou qualquer outra questão que a gente fale de uma decoração e tudo mais, ou quando a pessoa realmente tem a situação que esse nosso casal de clientes nos apresentou. Eles tinham realmente uma verba, né, já intencional para dedicar para essa obra, e eles já tinham, na verdade, um fornecedor de confiança deles para fazer essa marcenaria para eles. E quando eles nos contrataram, realmente, era algo que nem entraria no nosso escopo, praticamente. E eles nos contrataram, vendo a importância, né, de todo o nosso processo de trabalho, que nós fizéssemos essa consultoria. E foi o que nós fizemos, se vocês viram nos desenhos que nós apresentamos para vocês. Normalmente, quando nós fazemos um detalhamento de marcenaria mesmo, é algo bem mais elaborado. Você vê não só as elevações que vocês viram, né, nos desenhos, mas tem a apresentação dos acabamentos, a definição dos acabamentos, os encontros entre esses acabamentos. Se uma superfície, vamos dizer assim, ela tem aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui uma outra amostra de madeira. Por exemplo, se um acabamento ele tem um encontro assim de uma peça, se ele é assim, se ele é o que a gente chama de meia esquadria, que é quando eu corto, na verdade, uma diagonal, né, um chanfro nessa madeira e um chanfro nessa madeira, e eu encontro essas duas madeiras. Então, tudo isso é detalhado no projeto de arquitetura, e, né, principalmente no projeto de marcenaria. E quando nós fazemos isso, realmente é quando vai na mão de um marceneiro e ele execute exatamente como foi pensado. Tá? Então, nesse caso, o cliente naquele momento, para ele não seria muito importante. Por isso que nós desenvolvemos dessa forma. E isso contribuiu bastante, principalmente no que a gente diz, em resolução de espaços internos.
seja colocar prateleira, seja colocar uma gaveta, isso eles já tinham meio que resolvido em mente para eles e nós fizemos essa redistribuição só para confirmar algumas questões com eles. E isso os atendeu completamente, até porque eles tinham uma postura realmente de decidir pessoalmente, né? Se uma pessoa realmente não conclui que não tem tempo de fazer uma coisa dessa forma, o mais aconselhável mesmo é um projeto de marcenaria. Ali ele vai ver todos os detalhes e o arquiteto encaminha para que aquilo seja executado de forma adequada. Tá? E uma coisa muito legal para contar para vocês também, no caso desse projeto de marcenaria, dessa consultoria, nós fizemos um armário suspenso na suíte deles, porque realmente não havia espaço para que eles colocassem um outro armário, e eles precisariam realmente de um espaço a mais para colocar, enfim, roupas deles e tudo mais. Então, nós fizemos, vocês, né, viram nas fotos, a gente está destacando aqui para vocês verem, esse armário suspenso com iluminação embutida. Foi algo que agradou muito e que foi uma solução, assim, que, enfim, que foi para eles, foi uma boa sacada e que realmente ocupa, abraça, né, abriga muitos objetos, roupas, enfim, foi algo que fez bastante diferença no espaço útil dentro do apartamento deles, tá bom? Pessoal, essa parte de consultoria é muito importante ressaltar para vocês o seguinte, sempre que nós, pelo menos nós aqui, né, da Amador, pensamos em oferecer um serviço dessa forma, nós levamos em conta alguns elementos, alguns itens. O primeiro é se realmente o cliente ele tem disponibilidade física e psicológica para tocar um projeto por conta. A segunda questão é se essa consultoria, e aí não só falando de marcenaria, de outra qualquer tipo de marcenaria, se não vai ter nenhum envolvimento com questões estruturais, com questões que uma pessoa que está fora do ramo, né, de construção, de arquitetura mesmo, possa conduzir por conta. Então, esses dois elementos, eles são fundamentais para que nós aqui internamente, como profissionais, avaliemos e oferecemos esse serviço. Caso contrário, nós não oferecemos, porque nós sabemos que se a pessoa evoluir com aquele trabalho, ele vai entender que em algum momento aquele processo vai se perder. E ele vai concluir que o trabalho oferecido foi um trabalho jogado fora de uma certa forma, porque ele não vai saber lidar com aquele material que foi fornecido a ele. Então isso é muito importante que seja entendido para quem pretende contratar um profissional. A consultoria ela pode ser mais barato, mas esse trabalho a mais vai sair de você de qualquer forma, do tempo que você vai investir nesse trabalho em si, e o quanto você vai deixar, de repente, eventualmente, de trabalhar na sua atividade que você é especialista, para se dedicar a outra coisa. Então, é importante fazer as suas continhas para saber se realmente vale a pena. Combinado? Pessoal, aqui é um conselho de pessoa para pessoa, de profissional para pessoa, e de profissional até para profissional, para que sempre seja feito esse tipo de avaliação, porque às vezes lá para frente pode não dar muito certo. Nesse caso, deu certo. Então, por isso que a gente quis mostrar para vocês. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do nosso programa de hoje. Tinha muita coisa aqui para contar para vocês, de vivência, enfim, do que a gente passou e do que a gente vivenciou aqui nesse projeto. Esse casal de clientes, eles são muito queridos, para nós tornaram-se amigos, e é um prazer enorme poder contar um pouquinho da vida deles e um pouquinho do lar deles para vocês, tá bom? Pessoal, um beijo, até a próxima semana com Sabe Arquitetura.